A seguir, assista ao programa Money Report, com assuntos que importam para você e para a sua empresa. PNC News. Informação que gera valor. Olá a todos, bem-vindos a mais uma edição do programa Money Report TV, aqui na BMC News, sempre às quintas-feiras, 9 horas da noite. Hoje os nossos convidados estão numa situação um pouco diferente, porque esse é o primeiro programa que nós gravamos ao vivo. Temos aqui uma plateia assistindo a nossa conversa. E o tema é Perspectivas 2024. E os convidados são o prefeito da cidade de São Paulo, Ricardo Nunes, o cientista político Murilo de Aragão e também o economista Fernando Genta, que é da XP Asset Management. Hoje nós vamos falar então do que nos aguarda para o ano que vem, e o que pode mexer com a política, a economia, os negócios, e começando pelo prefeito Ricardo Nunes. Esse ano ele foi, digamos, marcado por grandes eventos aqui em São Paulo, eventos esportivos e artísticos. Como é que isso afeta as finanças da cidade e o que está programado para o ano que vem? Luiz, primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, né? Cumprimentar aqui nossos amigos que fazem parte, mas eu queria fazer uma saudação especial, porque para mim é um pouco inovador ter a minha esposa e minha filha aqui me acompanhando, a Regina e a Isabela, que isso é o resultado da FUVEST, passou em economia. Primeira fase aí. E todos vocês aqui, muito bom. A gente fez um trabalho, Luiz, do seguinte, de identificar quais eram as oportunidades que a cidade tinha para fazer a recuperação econômica, lembrando que a gente, às vezes as pessoas parecem, né, Murilo, que não teve a pandemia. 2021 foi um ano, 2021 mais acentuado de pandemia, 2022 até quase no meio do ano, com essa pandemia grave, e que gerou uma série de situações para que as cidades pudessem tomar as ações, recuperar emprego, recuperar as questões sociais que foram muito abaladas, né? E fizemos uma série de ações, dentre elas identificar que a gente tinha um potencial muito grande na cidade de São Paulo de ter as atividades, eventos, trazendo emprego, renda, né? Fomentando a economia. Então a gente teve aí uma estratégia de poder trazer para cá o Detal, fazer os grandes eventos, a Fórmula E. Sabe que a cidade de São Paulo é a única cidade do mundo que tem os 3 grandes eventos da FIA, Federação Internacional do Automobilismo. A Fórmula 1, a Fórmula E e agora a WEC, que a gente assinou, vai ser dia 14 de julho, que é a 24 horas, mais conhecida como 24 horas de Le Mans. Então, são os 3 grandes eventos. E a gente fez uma série de ações na cidade, de divulgação, de preparo da cidade, por exemplo, o Autódromo de Interlagos, né, era deficitário. A gente fez uma série de ajustes de investimento, tornando aquele equipamento superavitário, e ele compatibilizando atividades de entretenimento, atividades de automobilismo, né? Várias ações do Vale do Anhangabaú com relação à concessão que foi feita, enfim. A gente buscou trazer, né, várias atividades para a cidade, fazendo com que o motorista de táxi e o motorista de aplicativo tivessem todos felizes, com um sorriso lá na orelha, porque está tendo bastante corrida. Que os hotéis felizes, porque as reservas e a utilização lá em cima, restaurantes, equipamentos culturais da cidade, né, tendo muita visitação. Só para a gente ter uma ideia, pegar o último grande evento aqui, a Fórmula 1, nós tivemos 1,7 bilhões de movimento financeiro, geração de 20 mil empregos, e a cidade transmitida para 190 países. Que aí, né, como é que a gente mensura isso? Não dá para ter uma ideia, mas é algo muito importante para a cidade ser transmitida. Não diferente ao UFC, que retornou, que também acontecia a Fórmula 1 e simultaneamente acontecia o UFC aqui na cidade de São Paulo, né? E mesmo assim a cidade com essa capacidade de poder ter esses grandes números de turistas. Na Fórmula 1, 70% das pessoas não são de São Paulo, elas vinham de fora.
e com uma capacidade muito grande de gasto pela cidade. A gente fez muita coisa. Então, vamos fazer agora uma grande campanha da cidade para fora, né, demonstrando que a cidade tem um potencial enorme para receber, para ampliar o número de turistas. A gente já tem 2.000 eventos por ano aqui e uma série de ações conjuntas que a gente está, né, que vem do processo que a cidade está desenvolvendo desde 2017, de trabalhar com as concessões, privatizações, com a desestatização. Como, por exemplo, dia 25 de janeiro inaugura o Pacaembu, concessionado, todo reestruturado, reformulado. Dia 28 de maio, o AMB, 1,5 bilhões de investimento pela concessionária. Vamos ter um equipamento fantástico, né? E outros equipamentos que a cidade está aí desenvolvendo para poder receber todos esses eventos, essas ações. Então, o foco foi gerar emprego e renda, né? Uma oportunidade que a gente viu, que a gente não quis perder e não perdemos, né? E estamos no processo de ampliação. Prefeito, aqui em São Paulo, nós estamos vivendo um momento em que há várias obras e isso provoca um certo caos no trânsito, né? Então eu vou me aproveitar, digamos, da posição de apresentador e fazer uma pergunta que me interessa pessoalmente. Quando vai terminar a obra da Santa Amaro? Risos aqui na plateia. Olha, abril a gente entrega, né? Abril a gente entrega. Mas é uma obra que já estava há uma década aguardando, muito importante. Deixa eu aproveitar o gancho e te dizer o seguinte. Esse ano nós vamos ter 12 bilhões de investimento. 12 bi. Ano passado foram 8,5 bilhões. No ano que vem serão 14 bilhões de reais. Se você falar 2021, 2022, 2023 e 2024, né, sem comparativo, você fica com o dado perdido. Qual é o maior investimento da cidade fora esses anos? Lembrando, 12 bi esse ano, 8 bi no ano passado e 14 bi será no ano que vem. Foi 2020 de 4,1 bi. Dá para a gente entender né, a capacidade que a cidade desenvolveu de investimento. E aí você tem uma série de ações que a gente precisa corrigir na cidade. Né? Por exemplo, você pega a ponte e viaduto. Hoje a Santa Amaro passou para o segundo no ranking de mensagens que eu recebo na minha rede social brigando comigo. Aquela ponte ali da cidade dos Jardins, né, passou para primeiro lugar. Agora, o que acontece? A gente tem 7 milhões de veículos que circulam na cidade por dia. 7 milhões. 1 milhão e 100 mil motos. Qual foi o último programa que a cidade teve de reestruturação, manutenção das pontes e viadutos? Não teve. E a gente lembra que em 2019 a T5 colapsou, né, parou a cidade inteira e aí, né, teve que corrigir um problema que aconteceu. O que nós estamos fazendo com ponte e viaduto? Ano passado eu já fiz a recuperação de 56, eu estou com obras agora em 28 e vou fazer 215 mais. 1,6 bilhões para recuperar, fazer o trabalho preventivo, que as pessoas não têm muita visão, porque é uma coisa mais técnica, de junta, né? Tem uns amortecedores, que é uns negócios assim, eles desse tamanho de aço. A gente está fazendo da Lapa, fui visitar da Lapa. Aí o engenheiro pega e me traz aquele negócio gigante assim, e fala, dá uma olhada nisso aqui, e aí colapsar, porque ela já estava toda esgarçada. Ainda bem que a gente estava fazendo aquele trabalho para trocar aquele... Tem um outro nome que não é amortecedor, tá? Mas é que eu não... Mas parece um amortecedor, aí os engenheiros dão um outro nome. Então a gente está fazendo esse trabalho para a gente poder deixar a cidade preparada para não ter o acidente. É muito importante que a gente faça esse trabalho. Da mesma forma que a gente teve agora, estamos realizando agora, aliás, o maior programa de recapeamento da história da cidade. A gente já fez 10 bilhões de metros quadrados, né? Que é como você sair daqui, onde a gente está agora, no Money Report, e até passa Salvador e vai ainda mais uns bons quilômetros aí. 150 quilômetros para frente. Eu não sei qual é a cidade que fica a 150 quilômetros para frente de Salvador lá. E a gente vai fazer até o final do ano que vem 20 milhões de metros quadrados, que é o mesmo que sair do Rio Grande do Norte, pegar toda a costa do Brasil e até o Rio Grande do Sul. Agora era preciso. A gente tem 192 milhões de metros quadrados de rua asfaltada e o asfalto é que nem um celular, uma lâmpada, ele tem tempo de vida. Ele vai perdendo a sua aderência, vai entrando água e ele vai fazendo buraco. Então chega uma hora que você tem que trocar. A gente está fazendo um asfalto novo
não é só tirando aquela capinha, né? Passa um scanner e vê qual que é a necessidade de fazer a base e a subbase. 50% do material a gente está usando material reciclado, então a gente vai ter um asfalto de qualidade. E drenagem, condição de encosta, tem muita coisa que está acontecendo. Piscinões, a gente está hoje, você pega Perus, eu estou fazendo uma obra de 130 milhões, são 4 piscinões em Perus. A gente vai acabar com o problema de enchente de Perus. Estou fazendo um Capão Redondo, 171 bilhões. Capão Redondo lá no córrego, lá, quando chovia, pegava os carros e levava para dentro do rio, né? Agora, como a gente veio nesse processo de 2017 e algumas ações, né, foram sendo desenvolvidas para a gente trazer a cidade para um patamar de investimento, a gente diria que a cereja do bolo foi agora de ter toda a estrutura necessária de capacidade de investimento. E tem uma coisa aqui para concluir a minha fala, a agência Fitch, né, que é conhecida aqui de todos vocês, que classifica os países, estados e municípios com relação à sua questão de capacidade de investimento e endividamento, nos deu a classificação de AAA. Miami é AA. Então a gente foi para um alto grau de investimento, baixo nível de endividamento. Agora, porque não caiu do céu, né? A gente teve que fazer muita coisa, reforma da Previdência, negociação da dívida com o governo federal, reestruturação administrativa, desestatização, ou seja, um conjunto de ações que trouxe a cidade hoje para um patamar que, além das obras, né, tem algo mais importante, que é, por exemplo, a cidade de São Paulo, pelo 3º ano consecutivo, ter vaga de creche para todas as crianças. De tudo isso que eu te falei, o que mais me alegra na cidade como prefeito é de que a gente tem vaga de creche para todas as crianças, porque é a garantia de que a gente não vai perder essa geração, né? A gente sabe que o nenenzinho está na barriga da mamãe desde 1 ano de idade até os 6, 7 anos, ele tem todo o desenvolvimento, inclusive da formação do cérebro, da questão cognitiva. Se perder essa fase, perdeu. E os estudos mostram o quê? Que 25% a mais é o que uma criança tem de capacidade de aprendizagem daquelas que passaram em creche. Quer dizer, perdeu. E na nossa creche é 5 refeições com nutricionista, são pedagogas que cuidam. Então, acho que a cidade tem muita coisa para fazer, mas indiscutivelmente está indo para um outro patamar. E o bom é que está em crescimento. Em né? crescimento. Murilo, a gente tem agora, nesse ano que entra, aqui em São Paulo, uma eleição que tem tudo para ser polarizada novamente. Ou seja, nós temos de um lado o prefeito Ricardo Nunes e de outro o deputado federal Guilherme Boulos. Esse tipo de polarização, você acha que vai ocorrer nas outras grandes capitais ou é algo particular aqui de São Paulo? Luiz, primeiro, obrigado pelo convite, prefeito, Fernando. O ano que vem é um ano de disputas e a eleição municipal ela é uma espécie de preparo do xadrez da eleição presidencial, da eleição geral. Então, mais além do que a disputa municipal, ela tem repercussão tanto no Congresso, porque os deputados se apoiam em muitos prefeitos como cabos eleitorais para suas campanhas, senadores, e também a questão estratégica para a campanha presidencial. O grande desafio vai ser conciliar aliados do nível federal com adversários do nível municipal, porque essa situação é patente. Existem situações onde o MDB apoia o governo federal e aqui o MDB vai disputar contra um candidato do governo federal, no caso do PT, que é o Boulos. Então, esse é o grande desafio da política brasileira no ano que vem, conciliar os adversários e aliados em patamares diferentes. Quer dizer, o patamar federal é uma coisa, o patamar municipal é outra. E isso poderá ter repercussão até mesmo na agenda do Congresso no ano que vem. Porque se entrarmos num ambiente de conflito, esse conflito que se instalará em algumas cidades importantes e municípios importantes poderá ter repercussão na própria condução política do governo. Então, não é simples o cenário que nós vemos por conta dessa mistura partidária que nós temos, de aliados no nível federal com aliados e adversários no nível municipal. E o PT tem uma posição tradicionalmente hegemônica que termina dificultando vamos dizer, a relação política com os aliados. Tanto é que existem sinais de insatisfação dentro da base política, apesar
da aprovação da agenda do governo este ano, mas existem sinais de insatisfação política, porque, no fundo, o que reflete a decisão política é o interesse local. Como dizia o Tip O'Neill, toda política é local. Então, no final das contas, a disputa local tem um efeito extraordinário em todas as escalas da política no Brasil. Agora, um assessor do ex-presidente Bill Clinton dizia que é a economia estúpido, não é? Quando ele falava nas questões que mais interferiam dentro de uma eleição. E daí eu queria passar a palavra para o Fernando. Como é que a economia pode se comportar em 2024 e como é que isso, se ela for bem ou se ela for mal, pode interferir nessas eleições municipais? Essa é uma boa pergunta. Primeiro, bom dia a todos, aí, a Luiz, o prefeito, o Murilo. É um prazer estar aqui. Eu acho que 2024 ele passa a ser o primeiro ano em que a economia anda com suas próprias pernas no seguinte sentido. A gente vem tendo surpresas positivas de crescimento desde 2020. Então, 2020 a economia caiu muito menos do que se esperava, 2021 ela foi mais forte, 2022 ela foi mais forte, 2023 ela foi mais forte de novo. Tem primeiro uma discussão do porquê dessas surpresas positivas. Há uma tese que com tantas reformas feitas de 2016 para cá, a economia estaria mais bem preparada. Eu fui membro do time do ministro Meirelles, no governo Temer, de 16 a 18, eu adoraria essa tese. Mas a verdade é que a gente está tendo essas surpresas mundo afora. Então eu brinco que as reformas que a gente fez foram tão boas que acelerou o Chile, o Peru, o México. Não, então claramente tem um fator. Eu acho que o prefeito já mencionou que a gente às vezes esquece que estamos saindo de uma pandemia. Então essa reabertura sincronizada gerou aí uma série de efeitos de crescimento e este ano em específico, que tinha um ceticismo com o crescimento, tendo em vista que a reabertura já estava consolidada e a gente tinha um patamar de juros muito alto, mas a gente teve uma super safra, então acho que a agricultura adicionou aí 1 ponto ao crescimento do PIB no ano, isso só via contribuição direta, e a PEC da transição também trouxe aí um aumento de 2% do PIB do gasto público, né? Então o governo federal gastando 2% a mais, isso aí também acaba impulsionando a atividade num primeiro momento. Para 2024, as perspectivas eu diria que são mistas. De um lado, a gente não vai ter essa super safra, e aí a gente tem questões climáticas que podem dificultar, e o impacto fiscal, a meu ver, está dado. Então ainda vai ter um crescimento do gasto público, a gente tem eleições que sempre também aumentam aí os investimentos, tem um ciclo de investimento ligado a isso, e por outro lado a gente tem um Banco Central cortando juros. Aí, acho que o ciclo depois de muita grita sobre a Selic deve ir para baixo de 10%, voltar para o que a gente chama aí de um dígito único. Para onde vai depender da evolução da inflação. A inflação está bastante benigna no curto prazo. Acho que a fase fácil da inflação já foi. Então acho que a gente teve uma queda aí, vale lembrar que o IGP em um momento que reajusta os aluguéis, então todo mundo tem bem na cabeça, estava em 30%, chegou a menos 7%. Agora, ano que vem vai voltar a rodar lá nos seus 4%, 5%. Eu acho que o que depender de crescimento por conta de juros, vai bem. Então acho que a parte de investimentos vai bem, além da parte pública, a parte privada. O consumo das famílias deve continuar indo bem, então eu acho que a gente tem subestimado o consumo das famílias via estatísticas, porque a gente não pega marketplace, a gente não pega essas importações de pequeno valor. Quando a gente olha para os dados de arrecadação, uma economia super forte, mercado de trabalho super forte, as perspectivas então são de crescimento bom. Agora, vai crescer 3% que nem cresceu nesse ano e que cresceu no ano passado? Não. Provavelmente a gente vê alguma coisa aí em torno de 1,5%. E, obviamente, com tudo que está acontecendo no mundo, a gente tem 2 guerras acontecendo em paralelo. A gente tem a economia americana que, com o maior juro nos últimos 20 anos, surpreendendo e tendo o maior crescimento nos últimos 20 anos. Então, todo esse quadro externo, obviamente, que pega, mas acho que do que depender da política doméstica, a economia vai bem. Eu acho que a gente vai ter uma série de desafios fiscais, aí não vou entrar aqui nessa seara agora, acho que... Ô, Fernando, pensei que você ia falar dos 170 bi de déficit. O 170 bi, que eu acredito que vão ser até 270, prefeito, porque agora com os 100 bi de precatório, e aí a gente ainda vai antecipar o pagamento de precatório do ano que vem para melhorar um pouco a estatística. É muito desafiador, tá? Então, eu acho que teve uma inversão do ciclo de gasto político no Brasil. Geralmente você segura no começo para gastar no final.
E optou-se por gastar mais no começo, acredito que para gastar ainda mais no final, né? Mas com essa justificativa que não, lá na frente, na eleição, a gente vai segurar em 2026. Fernando, posso fazer uma sub-pergunta aqui? A gente Pergunta rápida, porque a gente tem o nosso briefing agora. A gente tem uma situação de assimetria da política fiscal com a política monetária. Como é que isso vai funcionar no ano que vem? O juro vai continuar a cair, tendo uma política fiscal expansionista? Excelente pergunta. Eu acho que o juro cai, Murilo, mas ele cai menos do que poderia. Então vale lembrar que antes da pandemia, o governo Temer encerra com a Selic em 6,5%. O presidente Roberto Campos, antes da Covid, do Banco Central, ele chega a levar a Selic para 4,25% e a inflação estava o Banco Central estava com problema de não conseguir, a inflação estava rodando abaixo. E obviamente que com a Covid isso aí subiu. Agora, a gente está num equilíbrio macro completamente diferente. Então o Bolsa Família era 0,3% do PIB antes da pandemia. Era um programa de 30 bilhões. Hoje é um programa de 170 bilhões, mais o Vale Gás, agora vai ter a Bolsa do Ensino Médio. Então esse 1,5% do PIB a mais de gasto só no Bolsa Família, falou, olha, o Banco Central tem que ajustar a economia dada a sua capacidade. Quando a gente aumenta muito um programa nessa magnitude, isso só aconteceu no Brasil, tá? Um aumento permanente de gastos de transferência pós-Covid dessa magnitude. Obviamente, a gente vai precisar de um juro maior. Especialmente porque a gente não está conseguindo, tem toda uma agenda de aumento de impostos, mas se a gente for ver, e é super meritória a parte da agenda do ministro Haddad, só que o que está sendo aprovado é muito pouco perto do tamanho do buraco que se criou com a PEC da transição. Então acho que o juro cai, mas a gente não vai ver aquele patamar de juros que a gente observou no final do governo Temer ao longo do governo Bolsonaro. Acho que é juros aí 8, com 9, com tudo dando certo. O desemprego, como é que fica isso para o ano que vem? Você acha que vai continuar caindo, se mantém do jeito que está? O desemprego está num patamar historicamente muito baixo. Então, esse é um fenômeno global. Então, acho que também está relacionado um pouco ao comportamento da economia, mas o Brasil com as suas especificidades. Então, quando a gente olha, eu acho que talvez o mercado de trabalho esteja ainda melhor do que sugerem as estatísticas oficiais. Porque, pensando no Bolsa Família, como o programa cresceu muito, hoje em dia eu acho que a gente vê isso nos microdados, muito menos gente fala que recebe o Bolsa Família na pesquisa do que de fato. Então, mesmo quem está trabalhando e faz um bico, ele fala para o entrevistador do IBGE, na hora a pessoa assim, não fala, bem, é governo perguntando para mim, eu vou falar que eu não estou trabalhando, né? Então, mas é isso, a gente olha os dados de arrecadação, o mercado de trabalho muito forte, a parte de construção vai bem, a parte de serviços indo super bem, e as perspectivas para o ano que vem não são uma queda, um volume de criação de vagas como foi nos últimos anos, mas sustentar esse ganho e aí um crescimento de vagas mais compatível. Então, a gente vê uma relativa estabilidade da taxa de desemprego no ano que vem. Se esse nosso cenário estiver errado, se, na verdade, a safra e o impulso fiscal tiveram um peso ainda maior no crescimento desse ano, e aí ano que vem a gente está falando de uma desaceleração, porque se eu estou subestimando o impacto dessas turbinas que não lá estarão, aí seria um quadro curioso, porque seria uma desaceleração maior da economia, a gente poderia ter sim uma piora do mercado de trabalho, e aí eu não sei como seria dentro do governo federal o apoio aí a essa agenda, eu não vou chamar de austeridade, mas a agenda do ministro Haddad, mas por hora, que a gente vê no nosso cenário é um mercado de trabalho tranquilo. Em termos de arrecadação, como é que a Prefeitura está vendo o ano que vem? Vai acompanhar essa tendência que o Fernando estava falando, um PIB expandindo em 1,5 mais ou menos? Luiz, a cidade de São Paulo é que a gente tem que fazer um recorte, né? A cidade de São Paulo ela sai de todo o contexto de qualquer cenário no país, eu vou falar, mas posso fazer um comentário sobre o que o Fernando falou de desemprego? 8, 9% de desemprego. A cidade de São Paulo está batendo, né, bastante recordes aí de geração de emprego. No passado, entre admissões e demissões, a gente teve 187 mil empregos, um saldo positivo. Mas só para compartilhar, a preocupação é os jovens. Quando vai para 18 a 24, vai para 15%. Nós temos, Murilo, Fernando e Luiz, 400 mil neném na cidade de São Paulo. É só para deixar, algo que a gente precisa fazer como sociedade. De 8% vai para 15% o desemprego do jovem de 18 a 24. E nós temos 400 mil neném. Nós estamos fazendo uma série de ações na prefeitura.
curso profissionalizante, trazendo as empresas, ampliando as oportunidades deles se qualificarem, mas é algo assustador. De 8% para 15% é assustador na faixa etária de 18 a 24. Arrecadação, a gente fez uma série de ações na cidade que aí nos deixou numa condição mais, diria, confortável. É que confortável nunca tem em São Paulo, né? Diria numa condição de um melhor equilíbrio. Por quê? Com as ações que a gente fez de redução de impostos, a gente reduziu de 5, que é a alíquota máxima do ISS, baixamos para 2, que é a alíquota mínima do ISS, de acordo com a lei complementar lá, uns 5.116, de várias atividades. Por exemplo, toda atividade de intermediação, né, por aplicativo de serviços, a gente reduziu, toda atividade de audiovisual, toda atividade de franquia, franchise, a gente reduziu impostos. Eu não fiz a correção da PGV, do IPTU, só fiz a correção da inflação 5,5. Então a gente foi numa política de reduzir impostos. Mas trouxemos outras questões importantes, por exemplo, desburocratização, simplificação. Demorava 8 meses para abrir uma empresa em São Paulo, agora você abre uma empresa com 23 horas. Uma série de ações. Segurança jurídica, que aí é fundamental. Prefeito que respeita as leis, né, que é um fiel respeitador da legislação, né, não agride as leis, a legislação, uma equipe técnica muito boa. Fez com que de 21 até agora, só de 2021 até agora, 43 mil empresas que estavam em outros municípios, outros estados, viessem para São Paulo. Só de 21 para cá. Olha isso, Murilo. 43 mil. Outras 341 mil abriram novas em São Paulo. Então a gente trouxe muita arrecadação. E a gente fez o que tinha que fazer, a reforma da Previdência. Eu tinha 171 bilhões de déficit atuarial da Previdência. 171 bi era o meu déficit atuarial. Fiz a reforma da Previdência, tirei 100 bilhões e ainda tenho 71 bi para resolver até 2035 e fazer uma ação de resolver isso. Então, dentro desse contexto, como a gente trouxe muitas empresas para cá, gerando emprego, gerando renda, diminuindo imposto, a economia está ativa e essas ações que eu falei para vocês de identificar oportunidades de eventos, de ações que a gente pudesse fazer com que a cidade, né, tivesse aí um upgrade, foi importante. Associado a outros temas também que a gente identificou, para poder manter sempre essa receita muito ativa na cidade e fazer frente a todos os investimentos e a todo o custeio, né? Que é fundamental. Então a gente não deve ter problemas com relação a isso, com exceção de como vai ficar a reforma tributária, né? Que apesar de que tem um período para frente, mas o gestor público ele começa a fazer o seu planejamento de gastos permanentes, né? Gastos que passaram a ser quase que obrigatórios, na ampliação dos seus equipamentos, mesmo que seja daqui a 5, 10, 15, 20 anos. Né? Por exemplo, eu inaugurei 10 UPAs. Custa 10 milhões para fazer uma UPA, mas o custeio é 5 milhões por mês. Então, em um ano, são 60 milhões de custeio. Quando eu abro, eu inaugurei 10 e vou inaugurar mais 10. E olha que hoje só tem 24, né? Até 2016 eram 3, hoje tem 24, foram 21 UPAs de 2017 para cá. Né? Dessas 21 inaugurei 10, vou inaugurar mais 10. E uma outra questão que também é importante, que é o nosso programa de desestatização, que começou em 2017 com o João, o Bruno foi tocando e a gente foi dando continuidade. No nosso Fundo Municipal de Desestatização, a gente já arrecadou até agora 1,8 bilhões e o interessante é que nós tivemos 13,5 bilhões, né, de economia ou de recebimento da outorga fixa e da outorga variável. Então, além de você receber a outorga fixa e a variável, tem aquilo que você deixou de gastar por conta do nosso programa de desestatização. E, como eu falei aqui, a gente vai ter o AMB, Pacaembu, que foram concessionários, mas fiz a concessão de serviço funerário, fiz a concessão do setor de vários parques, né? A gente está fazendo a concessão de terminais de ônibus. Então, você tira do gasto da prefeitura aquilo que, né, pode passar para o privado e ainda traz o investimento. Então a gente vai continuar mantendo aí uma arrecadação razoável, mas sempre com austeridade nas contas públicas,
Meu orçamento esse ano 98 bi, ano que vem 110 bilhões. Mas sempre mantendo. Preocupação, alerta, vermelho, amarelo, é a reforma da tributária. Bom, isso não só os prefeitos, como os governadores também estão muito preocupados, né? Essa questão dos jovens que o prefeito falou, ela é muito importante porque com o surgimento da inteligência artificial, as vagas que não geram valores agregados, geralmente são destinadas à juventude, elas vão também escassear. Isso pode ser um problema complicado aí para o futuro. Mas em relação à juventude, Murilo, como é que é o comportamento do jovem agora nessa próxima eleição? Você acha que vão mais de esquerda, de centro ou de direita? Luiz, é difícil dizer. O Bolsonaro, quando foi eleito, ele teve um apoio importante, talvez não majoritário, dos jovens. Na eleição do Lula agora, os jovens foram um problema para o Bolsonaro, jovens e as mulheres, né? A eleição que vem ainda está muito longe, está muito longe. E até a minha coluna de hoje, né, na Veja, que tem um título peculiar, né, que se chama A Águia e a Flecha, né, trata exatamente da questão de que o Lula concorre contra ele mesmo, né? Então, ou seja, que foi o caso do Bolsonaro. O Bolsonaro foi derrotado por ele mesmo. Então, a soma de erros do Bolsonaro levou à derrota. Não foi o Lula que ganhou a eleição, foi o Bolsonaro que perdeu. Concordo plenamente. Só para deixar registrado. E a eleição de 2026 vai ser a mesma coisa. Então, o jovem, enfim, claro, a gente tem hoje a gente perdeu o bônus demográfico, né? A gente vai ter no futuro uma gerontocracia, né? Ou seja, nós vamos ter um conflito de gerações. Quando você fala nós, somos nós mesmos. Não, né? nós vamos mandar no país, vamos continuar mandando no país com 80 anos, com 90 anos, que as pessoas estão vivendo mais e está nascendo menos gente, né? Então, isso vai gerar uma situação problemática, até onde o Estado vai ter que ter políticas de inclusão dos jovens, né, e de tratamento dos idosos, né? Isso vai... O cara se aposenta com 50 anos e vai viver 100 anos, né? Então, isso tem um impacto no serviço de saúde, no serviço previdenciário, enfim. Isso muda o país, né? Então, o Brasil está mudando silenciosamente por conta da demografia. Então, eu não sei exatamente como o jovem vai se comportar. Agora, é claro que os vetores culturais, assim, figuras como Anitta, Ludmilla, que projetam comportamentos para a juventude, são importantes na definição do posicionamento do jovem. E também o que eu chamo, eu gosto de fazer algumas analogias, né? Até eu queria falar aqui depois, mas é a sensação térmica, né? A gente tem que trazer esse fenômeno climático, né, para a eleição. A sensação térmica, ela define, quando você fala, é economia, estúpido, as eleições são decididas pela economia, elas não são decididas pela economia, elas são decididas pela sensação térmica que a economia causa na sociedade. Porque a economia pode estar indo muito mal, mas se a sensação é boa, o eleitor compra aquela situação. Como existe também o que eu chamo de inflação política, né? Que é quando você não administra bem os seus custos políticos, o preço do apoio aumenta. Então, o que eu vejo, o jovem vai se comportar a partir da sensação térmica do país em 2025. Esse é o vetor principal para o jovem. Essa analogia é muito boa, viu? Fernando, como é que é a sensação térmica da economia? Porque, apesar da gente ter números positivos, muitos empresários se queixam do que está acontecendo, os juros ainda no patamar alto, e a atividade econômica ainda não está totalmente solta. Como é que seria, então, essa sensação térmica? Eu acho que a analogia é perfeita, porque mesmo durante os 2 últimos anos do governo Bolsonaro, a gente já via isso, a gente já viu o crescimento surpreendendo para cima, a criação recorde de vagas, e não tinha essa percepção de bem-estar das pessoas. E a gente vê fenômeno parecido nos Estados Unidos. Parte disso decorre que as pessoas não tiveram uma recomposição salarial compatível com o aumento de custo. Então, a despeito do mercado de trabalho apertado, criando vagas, isso também é um fenômeno global, não só brasileiro.
a gente vê que o salário ajustado pela inflação ainda está um pouco abaixo do que estava antes da Covid. Agora, recentemente, nos últimos 2, 3 meses no Brasil, isso virou muito parecido nos Estados Unidos, muito parecido na América Latina. Então, tem esse componente e que aí gera uma curiosidade, porque se você pode pensar o PIB de várias formas, mas se é consumo, mais investimento, mas uma delas é a renda gerada. Então, é salário mais lucro mais imposto. Se o salário está perdendo peso no PIB, é porque o lucro está subindo a participação. E a gente vê os empresários reclamando, alguém está gerando esse lucro. No caso do varejo, por exemplo, aí eu entendo a grita, porque 25% faturamento do setor de vestuário menor do que do Covid. Com certeza a gente não está gastando 25% a menos com roupa, mudou o padrão. Na minha casa, toda vez que eu chego em casa, tem 2 caixas lá na portaria que eu tenho que cuspir com... Então é um varejo que não está nas estatísticas e nem nos empresários brasileiros. Varejo chinês, digamos assim. Então acho que tem os marketplaces e as importações de pequeno valor, né, que é uma discussão que está tendo agora se tributa ou não. Mas mesmo ano passado, a gente teve um crescimento muito voltado para agro, teve o setor de serviços ainda puxando, mas agro e transferências. Então, tem um extrato da população, um formador de opinião, inclusive, que não surfou esse ganho. Então, eu acho que continuamos, a gente vai para o 3º ano de crescimento do PIB 3%, que é um negócio que a gente não via desde daquela metade do governo Lula até 2008, 2009. O governo Dilma não teve o crescimento que a gente está tendo agora no começo, e a gente está com essa percepção que a economia não vai bem, Acho que parte disso é a sensação térmica. Bom, vamos chamar agora um convidado especial, que é o Vitório Danesi, fazer uma pergunta aqui para a mesa. Bom dia a todos, obrigado pela oportunidade. Prefeito, parabéns pelo trabalho que o senhor tem realizado, muito feliz em ouvir todas essas importantes realizações. Eu desejo que elas tenham continuidade no ano que vem, para que a cidade possa beneficiar de tudo isso. Eu queria fazer uma pergunta para o senhor, numa vertente um pouco diferente dessa que foi debatida até agora. Quais são as preocupações da Prefeitura e as ações que a Prefeitura enxerga que sejam possíveis para a gente ter uma cidade mais equilibrada do ponto de vista da Cracolândia, dos moradores de rua e da zeladoria como um todo, que afeta o bem-estar da população como um todo? É um dos maiores desafios, né, de uma grande metrópole, quinta maior metrópole do mundo, e todas as grandes cidades. Eu comentei aqui agora que a gente assinou o contrato com a UEC para poder trazer a 24 horas de Le Mans. Então eu fui para a França para assinar esse contrato e, evidentemente, passando por Paris. É impressionante a quantidade de pessoas em situação de rua em Paris. Não diferente, lá o Eric Adams, de Nova York, prefeito de Nova York, com 100 mil pessoas. A gente tem aqui esse desafio. Eu vou começar pelo final. Só no ano passado, a cidade de São Paulo, 10.744 pessoas, 10.744 pessoas em situação de rua saíram das ruas e foram para uma residência, conseguiram sua autonomia ou voltaram para os seus estados e municípios. Dentro dessas 10.744, 1.950, nós fizemos o recâmbio. Eles pediram para a prefeitura a passagem para retornar para os seus estados e municípios. Então, a gente está fazendo o maior programa de acolhimento. A cidade de São Paulo tem o maior centro de acolhimento da América Latina, né? São 25 mil vagas e a gente está ampliando o serviço. As vilas reencontro, os CAIs, hotel social. Só de hotel eu aluguei 4 mil vagas. O teu imposto, o teu imposto, o teu imposto, o meu imposto, o teu imposto. Porque a sociedade queria isso. Eu aluguei 4 mil, peguei hotéis inteiro. 4 mil vagas de hotel para poder fazer frente. Então a gente está atendendo. Agora a cidade de São Paulo, ela recebe todos os dias ela recebe gente de fora. O nosso censo, que eu divulguei, a gente antecipou e eu divulguei em janeiro de 22, trazia 31.880 pessoas em situação de rua. Se fosse só aquelas pessoas, eu já tinha, não tinha mais pessoas em situação de rua hoje. Com exceção daquelas que querem ficar, porque desejam ficar na rua, que estão há 10, 15, 20 anos, ela não sai, não adianta. É uma opção dela, aí não tem jeito. Mas se não fosse essa questão da gente estar sempre recebendo, a gente não teria mais
como é o caso da creche. Eu comentei aqui que uma das coisas que eu tenho mais felicidade é que a cidade de São Paulo, esse país de 12 milhões de habitantes, tem vaga de creche para todas as crianças. Em 2015 e 2016, chegou a ter 120 mil crianças na cidade mais rica do Brasil querer uma vaga de creche e não ter. Então a gente continua fazendo o nosso trabalho de acolhimento, né, de poder ofertar para eles cursos profissionalizantes, né, de trabalho. Agora, se pegar cidades vizinhas, não tem sistema de acolhimento. Aqui nós temos um programa de segurança alimentar impressionante, né? Qualquer pessoa que estiver aqui pelo centro, a gente tem vários pontos de alimentação, de acolhimento. Então, tem essa questão que a gente pode se orgulhar de ser uma cidade acolhedora, mas também, por outro lado, nos traz uma responsabilidade, porque acaba sendo uma cidade de destino de muita gente. E para poder passar para vocês uma impressão muito realista de dia a dia, eu vou te contar muito rápido aqui um episódio. Eu e a minha esposa Regina, a gente foi, agora há pouco tempo, visitar um dos nossos serviços, chama-se Amparo Maternal. Fica aqui na Vila Mariana e aberto para visitação, se quiserem visitar. O que faz o Amparo Maternal? Ele acolhe, é um serviço da prefeitura, que acolhe mulheres grávidas em situação de rua, que não tem marido, não tem família, não tem casa, estão grávidas, elas ficam lá. Então lá elas têm uma alimentação mais adequada para a pessoa grávida, tem acolhimento de pré-natal, enfim, moram lá. Eu estava indo no carro, 50 mulheres estão só nesse serviço. E eu estava indo no carro e tinha uma minuta que eu ia assinar para aditar aquele convênio para mais 50 mulheres que esperavam a vaga. E no carro eu falava, nossa, Rê, 50 mulheres grávidas, né? Estamos nessa situação e tem mais 50 para entrar. Bom, mas para finalizar, para poder compartilhar com vocês o que é São Paulo. Sabe quantas das 50 mulheres que estavam lá eram da cidade de São Paulo? Nenhuma. Do Brasil, nenhuma. Todas do exterior. Todas do exterior. Eu inaugurei agora, recentemente, um CAI, Centro de Acolhimento Especial em Taipas. Tinha famílias do Peru, tinha famílias de Angola e Moçambique. Moçambique. Não era Moçambique, não. Angola. Não, aquela do lenço lá. Era Moçambique. Bom, nenhuma do Brasil. Então a gente tem essa alegria de poder acolher os nossos e também de ser essa cidade, né, acolhedora, de acolher também as pessoas de fora. Cracolândia, entre 2015 e 2016 eram 4 mil usuários. 4 mil. O governo da época, na tentativa de acertar, fez um negócio que acabou naquele momento chamando de Bolsa Crack, que era dar dinheiro para as pessoas e o dependente de crack não foi jogar na loteria e nem pagar o dízimo. Ele potencializou o mercado do crack, né, que ele deu uma explosão. Hoje tem 1.200. E eu faço questão da transparência. Se você entrar no site, posso pedir para o Marcelo colocar aqui para a gente qual que é o endereço do site, que todos os dias eu publico a quantas pessoas estão na Cracolândia e com foto, né, para poder demonstrar essa evolução. Porque, lógico, hoje eram 4 mil, hoje tem 1.200, é muito incômodo. Se tiver 100 ainda é muito incômodo. Mas o que a gente está fazendo? Ofertando tratamento para essas pessoas. A gente tem 2.500 hoje em tratamento, nos CAPs, CIATs, comunidade terapêutica, no centro de tratamento prolongado, e com uma equipe gigantesca, gastando uma fortuna para ofertar para as pessoas, para elas irem para o tratamento, né? Se essas 1.200 que estão lá aceitassem o tratamento, eu e o Tarcísio colocávamos leitos para eles se tratarem. Qual que é o nosso grande problema? Primeiro que é um problema de 30 anos. A Cracolândia existe há 30 anos. Agora, qual que é o problema hoje? Desse avanço que a gente teve, agora diminuiu a velocidade do avanço. A Unifesp nos traz uma pesquisa que 57% das pessoas que estão lá estão há mais de 5 anos. E 39% há mais de 10 anos. Lógico, quem está no uso do crack há 5, 7, 10, 15 anos, ele tem uma dificuldade muito maior de aceitar que o poder público, né, lhe oferte que ele vá para um serviço de tratamento. Agora, chegou num ponto que precisa ter uma ação mais profunda de polícia, porque 60, eu não sei se é 60% ou se é 70%, 70%, o Tarcísio me falava, de que as pessoas lá são egressas do sistema prisional, estão em sistema de regressão de pena. Então, chegou no momento também que a incomodidade que eles causam,
tudo aquilo que a gente tinha que fazer do ponto de vista de humanidade, de saúde, olha, eu quero te ajudar, eu quero te dar o tratamento. Mas também não dá para aceitar mais que essas pessoas que não aceitam o tratamento fiquem lá urinando, defecando, criando problema e fazendo furtos naquela região, prejudicando as pessoas. A gente precisa, como sociedade, ter um pouco mais de altivez, né? Se a pessoa está com um regime de regressão de pena e está lá nessa atividade ilegal usando crack, a justiça tem que tomar o seu posicionamento. E a gente precisa discutir a questão da internação compulsória com mais seriedade. Acho que chegou num ponto já, porque tudo que tinha que ser feito, do ponto de vista de ampliar os serviços de tratamento médico, está feito, né? O hub está lá, os serviços estão colocados, as oportunidades e o cardápio de opções. Você quer ir para o CAPS? Tem. Você quer ir para o comunidade terapêutica? Tem. Você quer ir para o centro prolongado? Tem. Você quer ir para... Então, o que precisa agora é as pessoas também aceitarem, né? Agora, o que tem de importante disso é o seguinte, que eu e o Tarcísio, nós estamos de mão dada, de braço dado nesse negócio e a gente não vai desistir. Eu aumentei 1.000 policiais da GCM, fiz o concurso, já tem 1.000 na rua, estou com 500 na academia, que vai entrar para a rua agora. A operação delegada, que é aquela operação onde a prefeitura que paga o policial militar para trabalhar no seu horário de folga, a gente tinha um convênio para 1.500, eu elevei agora para 2.400, aumentei o salário, estou dando um segundo aumento, que é 20% a mais para o policial militar, para trabalhar. Se ele trabalhar à noite, mais 20%, que não tinha à noite, eu incluí à noite, e estou colocando mais 30% para os policiais militares trabalhar nas áreas especiais, que Cracolândia é uma delas. Então a prefeitura está colocando recurso. GCM, aumentei em 64% o salário inicial do GCM. Atividade especial, eles ganhavam R$150, eu elevei para R$1.500, para quem está essas operações do IOP de Cracolândia, de Centro, Canil, proteção ambiental. Então, tudo aquilo que a cidade precisava fazer, nós fizemos, além de algo que acho que é muito importante, que é agora o Smart Sampa, porque a gente colocou recurso, equipamento, gente, mas faltava o uso da tecnologia. E a gente está colocando, então, com o Smart Sampa, 20.000 câmeras na cidade, inclusive com inteligência artificial, com reconhecimento facial, sim, porque todas as grandes cidades do mundo que quiseram fazer esse enfrentamento utilizaram. O problema é que eu fiquei mais de um ano com a Defensoria Pública, com o Ministério Público, com o PSOL, com o PT, com o P, de tudo que pode acontecer, me atrapalhando. Mas conseguimos vencer tudo isso, assinamos o contrato, 9.600.000 por mês é o nosso investimento num sistema de monitoramento gigantesco, que eu vou montar ali onde está fechado o prédio do Correio no Anhangabaú, inclusive aberto para visitação. Logicamente, algumas informações por conta da LGPD, mas cada um dos senhores, se quiser ir lá e ver, vai estar na central de monitoramento, todos os nossos monitoramentos com relação à questão de segurança, da questão dos nossos SAMU, da questão da telemetria dos piscinões, da questão do sistema semafórico, que eu estou colocando um semáforo inteligente na cidade, enfim. Nós vamos começar então com a pergunta de um convidado especial, que é o Ricardo Muti, CEO da Cisco. Ricardo, por favor. Boa noite a todos, obrigado pela oportunidade, Luiz. Prefeito, obrigado. Uma discussão, um debate muito rico aqui de vários assuntos. São Paulo é uma metrópole talvez única aí do mundo, realmente, do mesmo jeito que tem suas questões muito boas, tem seus grandes e grandiosos problemas. Mas eu queria voltar num assunto aqui, num tópico que olha muito para o futuro de São Paulo, o futuro da nossa nação e do país, né? Que é o tema de educação, né? O Aloysio já apontou aí no outro bloco um pouco da questão da evolução, da inteligência artificial, dos novos negócios. Certamente a gente olha numa nova era pode sim, alguns empregos estarem entrando em modelo de extinção, mas novos surgindo. Há uma visão de possibilidades, inclusive, de empregos que talvez a gente não conheça hoje, né? Mas para isso a gente tem que olhar muito a questão da educação. 85% das nossas crianças desse país são formadas na escola pública, né? São Paulo não deixa de ser diferente. Eu aqui ainda como filho de uma educadora, que trabalhou 40 anos na Prefeitura de São Paulo como educadora, diretora de escola. Então, sou filho desse momento. E eu queria entender aqui como São Paulo pode ser o grande exponencial desse país na formação dessa nova leva de pessoas e profissionais do futuro. Esses jovens, comentamos aqui da deficiência de ingresso dentro do mercado de trabalho. Há que se fazer, sim, uma transformação muito grande nessa questão da educação, fazendo não somente a questão de mudança do arcabouço tecnológico, de provimento de educação para o aluno,
transformação alfabética desse material, a alfabetização digital do professor é essencial. Então, como é que o prefeito, como é que você olha numa visão de gestão futura essa evolução na valorização do profissional da educação, sem dúvida nenhuma, que é algo importantíssimo, trazendo esse ferramental para ele, e como é que a gente leva as nossas crianças para um futuro mais rico e que transforme o São Paulo e o país, talvez, num grande polo de evolução, transformação digital e inovação. Prefeito, resposta curta, por Curta. favor. Para falar de educação, resposta curta. Olha, eu acho que tem que investir de verdade, né? Nós distribuímos 506 mil tablets para os nossos alunos. Nós temos 1.080.000 alunos na rede municipal, 4.100 unidades escolares. Distribuir essa quantidade de aparelho com conteúdo pedagógico e com o acesso à internet, com o chipzinho da internet, é muito importante. Nós fizemos uma grande valorização, né, dos professores, um grande investimento. Ano que vem eu vou ter 25 bilhões de investimento na área da educação. Agora, o que é o nosso desafio? É fazer com que a questão, e está caminhando para isso, né, que os sindicatos possam ser menos ideológicos, né, que a gente possa nos dar as mãos e poder melhorar cada vez mais a qualidade da educação. Mas acho que muito investimento, né? A cidade de São Paulo tem transporte escolar gratuito, tem uniforme, tem material escolar. Nós estamos reformando todos os equipamentos, temos 58 céus, vou fazer mais 12, vamos chegar a 70 céus. E o outro desafio nosso é a questão dos cursos profissionalizantes. Tem a ver com a educação, né, para quem passou um pouquinho da etapa. Mas eu não tenho dúvida que São Paulo hoje é um exemplo bastante importante para várias cidades do Brasil com relação à questão da sua educação. Porque o nível que a gente tem aqui de investimento na área da educação é bastante grande. E associando a questão tecnológica, né? Então, resumindo, porque eu já falei bastante aqui, acho que a gente precisa trazer tecnologia para dentro do conteúdo pedagógico da educação, e a gente está fazendo isso. 506 mil tablets com conteúdo pedagógico, né, levando Wi-Fi para dentro das escolas, as salas inteligentes. Eu acho que tem sido uma boa ferramenta. Qual a verba total de educação aqui do município? Ano que vem será 25 bilhões. 25 bilhões. Meu caro Murilo, a gente discutiu um pouco antes aqui da gravação o problema da judicialização de praticamente tudo que acontece aqui no Brasil, né? Como é que você vê esse cenário? O STF continua no centro da revolta em 2024 ou a gente tem um arrefecimento da vaidade dos nossos magistrados? Luiz, isso é uma questão muito complexa. Eu sou advogado e advogo, inclusive, no próprio Supremo, mas quem trouxe a justiça para o centro da ribalta foi a Constituição, que deu a muitos o poder de questionar a constitucionalidade de medidas. Virou, então, uma terceira instância legislativa, entre aspas, porque qualquer decisão relevante do Brasil é discutida no Supremo Tribunal Federal. E muitos partidos e também a sociedade acabaram contribuindo para isso. Sim, porque eles podem fazer a ação direta de inconstitucionalidade. Então, nenhuma medida, a privatização da Eletrobras, a reforma trabalhista, a autonomia do Banco Central, a lei de saneamento, marketing, qualquer coisa aprovada relevante dentro do Congresso, ela termina sendo questionada. A lei das estatais agora, que vai ser decidida na próxima semana. Então, o mundo político estabeleceu a possibilidade de se questionar judicialmente decisões políticas. Então, isso é um ponto. O segundo ponto é que, desde 2005, com o Mensalão, a Justiça passou a ter um protagonismo mediático muito grande, inclusive com a própria transmissão das sessões pela televisão. Então, isso foi outro fator. E o terceiro fator é que a própria Constituição deu muitos poderes para o Ministério Público. E a geração que nasce neste século já nasceu sob a égide dessa disposição constitucional. Então, a judicialização vinda do ativismo ou da atividade do Ministério Público, ela se consolida nesse século, apesar de ter sido criada em 88. Mas os promotores, procuradores daquela época não tinham a cultura constitucional da nova Constituição. Eu não vejo isso acabando, porque hoje há uma definição, há uma agenda muito complexa, há um protagonismo no judiciário
E o Brasil virou um sistema onde nós migramos do hiperpresidencialismo, onde o presidente era o centro focal do poder no Brasil, para uma quase junta governativa composta pelo presidente da República, o presidente do Supremo, o presidente da Corte Eleitoral, o presidente do Banco Central e os 2 primeiros ministros, que são os presidentes da Câmara e o presidente do Senado. Então, nesse modelo, a judicialização vai continuar muito intensa, até porque o Brasil é um país que adora legislar, adora regular, adora apresentar leis, portarias, regulamentos, e são 80 milhões quase de ações no Brasil. Então, a judicialização faz parte da cultura brasileira, e isso vai continuar a acontecer. É difícil que a gente consiga resolver esse problema no curtíssimo prazo, porque sempre será um fórum de discussão. E é evidente que hoje a gente vive aquela situação que as pessoas não sabem a escalação da seleção brasileira, mas sabem a composição, não todos, mas a elite, pelo menos, sabe a composição do Supremo Tribunal Federal. A escolha do ministro do Supremo Tribunal Federal virou um acontecimento político, não é? E não é de hoje, mas ganhou relevância e eu acho que vai continuar assim. É um tema até que eu escrevo bastante, a judicialização, o ativismo, e muitas vezes a culpa não é do judiciário, mas sim do fato de que muitas pessoas têm o direito constitucional de questionar decisões no Supremo ou nas Cortes Superiores. Bom, deixa eu exercer então o meu direito constitucional, fazer uma pergunta que é tipo bola de cristal para o Fernando. Dólar para 2024, para a gente encerrar o nosso Essa programa. o economista, ele é sempre perguntado do dólar, eu prefiro, porque às vezes no começo você se prepara, já tem uma futura colega que às vezes me pergunta do imposto de renda, eu falo, pô, não sou contador, né? O dólar, mas o dólar, eu não consigo falar para onde vai o dólar semana que vem, mas quais são as perspectivas para 2024? Acho que tem 2 para, não vou não responder, porque meus colegas geralmente vão para um lado, para o outro não, mas tem 2 vertentes. Primeiro, é muito importante qual vai ser o valor do dólar contra todas as moedas, então para onde vai a economia americana? Eu acho que é uma economia ainda resiliente, com juros ainda altos nos Estados Unidos, ainda que comece a ter alguns cortes, então acho que eu não consigo ver um grande enfraquecimento do dólar do ponto de vista global. Quando eu trago para o Brasil, eu acho que a capacidade do nosso setor agro e da produção de petróleo são espetaculares. Então hoje a gente tem uma balança comercial que está girando, quando a gente já pega para em torno de 120 bi de dólares por ano. A gente estava falando de 40, 50, 60 bi muito menos antes da Covid. Então é um fluxo muito grande de dólar. Então eu vejo, por mais que eu seja bastante cético ou não tão otimista com como vai ser o nosso ajuste das contas públicas no Brasil, eu acho que, de um lado, o cenário global e do outro, essa quantidade enorme de dólares que vem das exportações aí do agro, a gente está exportando trigo na Bahia, é um negócio que... Então, eu acho que é um real forte. Então, não vou cravar um número, mas hoje em dia está alguma coisa em torno de 4,90, eu consigo ver o real ficando ainda mais forte, ou seja, essa cotação ainda baixando um pouco mais. Bom, infelizmente chegamos ao final. Infelizmente chegamos ao final aqui do nosso programa. A conversa está ótima e nós voltamos na semana que vem, quinta-feira, com mais perspectivas para o ano que vem. Eu agradeço o prefeito Ricardo Nunes, o nosso querido cientista político e advogado, como ele fez questão de frisar, Murilo de Aragão, economista Fernando Genta. Muito obrigado. Até semana que vem.